Paz seja com todos. Bom, eu sou o Jonatas, membro da Igreja Quadrangular aqui do Jardim, Califórnia. E hoje, no 30º dia da campanha 40 Dias de Milagre, o tema é Viver Relevante e Indispensável, onde o versículo-chave é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41, que diz assim: Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. E então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Bom, esse versículo ele é referente a um milagre extraordinário em que Dorcas viveu. Mais precisamente, ele está contextualizado entre o versículo 36 e 43. E eu separei desse milagre que Dorcas viveu em 3 aspectos. O primeiro, quem era Dorcas? O segundo, o testemunho de Dorcas. E o terceiro, a semeadura de Dorcas. Pois bem, originalmente, o nome Dorcas ele vem do original do aramaico, que traduzido é Tábita, é o que você vai achar aí na sua Bíblia. Pois bem, quem era Dorcas? Dorcas era uma discípula de Cristo, uma pessoa bondosa, uma pessoa conhecida pelas suas obras e uma pessoa conhecida pela forma que aplicava isso, que fazia suas ações de graça, com amor. Pois bem, o interessante é que Dorcas, antes de viver o seu milagre, esse milagre extraordinário, ela foi um milagre na vida de muitas pessoas. Um exemplo disso são as questões das viúvas que viviam naquela época. Por quê? Naquela época, as viúvas dependiam exclusivamente das esmolas da sociedade, daquilo que a pessoa quisesse oferecer para elas. E ela tinha uma escassez nas questões de roupas e vestes. Dorcas, vendo isso, você vê claramente na vida dela que que ela teve a empatia de se pôr no lugar daquelas viúvas que passavam determinada necessidade. Só para você ter uma ideia, hoje as vestes, as roupas que eu uso, que você usa, ela contempla um maquinário tecnológico muito avançado no qual a gente consegue produzir numa grande escala da forma que a gente quer. Só que naquela época, a confecção de vestes, roupas e túnicas era um trabalho manual, trabalhoso, que demandava tempo. E é exatamente isso que você vê claramente na vida de Dorcas, a ordenança de Deus sendo cumprida e confirmada por Cristo, no qual ele falou, amar ao próximo como a ti mesmo. E é exatamente isso que Dorcas visualizou. Ela trouxe essa necessidade que as viúvas tinham como se fosse dela. E isso impulsionou para que ela pudesse servir aquela comunidade, servir aquelas pessoas mais necessitadas. Isso lhe rendeu uma experiência sobrenatural, o que nos leva ao segundo aspecto, que é referente ao testemunho de Dorcas. Outra coisa interessante é que Dorcas, mesmo depois de morta, ela ainda falava. Mas como, Jonatas? Falava por meio das pessoas que conviveram com ela, por meio das ações de graças que ela fez um dia e as pessoas foram beneficiadas. A pergunta que fica para mim e para você: será que as pessoas poderão falar isso da nossa vida? Eu levo mais sério ainda. Será que o nosso testemunho em vida ele pode ser a proclamação do Evangelho? Isso depende das nossas ações aqui, hoje e agora. O que nos leva ao terceiro aspecto, a semeadura de Deus, a semeadura de Dorcas. É interessante que a palavra de Deus lá em Gálatas diz o seguinte, que o homem colherá aquilo que ele semear. Ou seja, existe uma sequência lógica e irreversível. O homem não tem como colher se ele não semear. Obrigatoriamente ele terá que semear para só assim colher. E foi exatamente o que Dorcas fez. Ela semeou de uma forma tão transbordante na vida das pessoas que viviam com ela, que o que ela colheu, ela não imaginava nunca que poderia receber, que é, depois de morta, retornar à vida, ou seja, ela ressuscitou. Por isso que eu faço o convite a você, para que você não só busque o milagre, mas para que você seja o milagre, para que você seja o milagre na vida da sua família, na sua empresa, na sua escola ou na sua faculdade, para que Cristo opere através de você, porque Cristo um dia, ele morreu por nós, para que ele pudesse viver em nós. Eu quero que você reflita nessa palavra, para que você pense e repense, que você seja abençoada por essa palavra. Amém. Deus abençoe.